Olá! É uma grande alegria poder participar deste momento tão especial. Anunciamos recentemente que estamos trabalhando em 4 produtos inéditos para lançar nos próximos meses. Nenhuma outra empresa investe tanto em tecnologias inovadoras e na renovação da linha de produtos como a Chevrolet. Aliás, é no Brasil onde a Chevrolet tem a maior consideração de marca no mundo. E hoje vamos apresentar a S10 Z71, a primeira das 4 novidades que chegará nas concessionárias. A S10 C71 é uma picape realmente fantástica, feita para toda aventura. Vai encantar os nossos consumidores e os fãs de 4x4. A Z71 é um produto estratégico para o nosso negócio e também muito importante para a marca S10. Bem, chegou a hora de conhecermos a nova picape em todos os seus detalhes. Não importa onde você mora, no campo ou na cidade, são as origens que moldam nossos valores. E diante de tantos novos desafios, estamos descobrindo uma forma diferente de trabalhar, de viver e de se divertir. Descobrir as riquezas que estão à nossa volta, valorizar os parceiros, curtir as maravilhas da natureza. É preciso força, capacidade e espírito de aventura. Mas o caminho para chegar lá nem sempre é fácil. Chegou a hora de redefinirmos o que é liberdade. É preciso ser único. Nova S10 Z71, feita para toda aventura. Apresentamos recentemente a nova S10, que recebeu inovações visuais, mecânicas, de segurança e de conectividade. A picape feita para quem faz evolui junto com o agronegócio há mais de 25 anos. Por isso, é o modelo de maior sucesso no segmento. Vale destacar ainda a nossa longa tradição em picapes e a ampla rede de concessionários. Quem usa a S10 como ferramenta de trabalho sabe quanto ela é robusta. E foi em cima desta fórmula que introduzimos a Recountry, a versão sinônimo de mais alto nível de sofisticação e tecnologia, que já responde por quase 20% das vendas. Mas a marca S10 nunca esteve tão forte e tem potencial para ir muito além. Estamos observando que as pessoas estão descobrindo formas diferentes de viver e de se divertir. Cresce o interesse por viagens de automóveis, por esportes de aventura, pelo maior contato com a natureza, inclusive entre aqueles que já vivem no campo. E para explorar esse universo off-road, nada melhor que uma picape parceira do agronegócio. Dentro deste conceito de evolução contínua, temos mais uma novidade. É a versão mais aguardada por picapeiros fãs de 4x4. Você sabia que a S10 é o nosso veículo mais customizado? E o estilo aventureiro atrai muitos seguidores que gostam de deixar sua picape com aquele aspecto mais robusto, imponente. Muitos se inspiram nas conhecidas picapes Z71 dos Estados Unidos. Tem gente que venera tanto este modelo que até tenta criar réplicas por aí. A versão especial Z71 é uma invenção da Chevrolet e personaliza utilitários globais da marca há mais de 4 décadas. A linha Z71 está chegando ao Brasil preparada para encarar desafios off-road com um visual imponente e um conteúdo exclusivo. Depois de conhecer o legado da versão Z71, chegou a hora de conferirmos como ficou a tão aguardada S10 Z71. Para receber a chancela Z71, uma picape Chevrolet precisa, além de alto nível de robustez, itens exclusivos de design. Nós reunimos as equipes de design e engenharia dos Estados Unidos e do Brasil para trabalharem em conjunto, e o resultado é uma picape realmente imponente. Ao todo, a Z71 traz mais de 20 elementos de diferenciação em relação à consagrada versão LTZ. Esse número dá uma dimensão do trabalho de desenvolvimento por trás desse projeto. A S10 Z71 se diferencia por todos os seus ângulos. Começando pela parte dianteira, os faróis com máscara negra e contorno em LED ressaltam ainda mais a esportividade e dão um toque de tecnologia. A grade toda preta ressalta a força desse conjunto. E vale observar o capricho em itens como o emblema Z71, lembra uma joia. O preto da grade também aparece no aplique frontal dos para-choques, nos retrovisores e nas rodas exclusivas.
Nas ponteiras do para-choque traseiro e até nos emblemas a gente vê esse visual escurecido. Isso cria um contraste interessante com a cor da carroceria. Já na lateral, os destaques são as molduras flutuantes nos paralamas, que fazem com que a picape aparente ser mais larga e mais elevada em relação ao solo. Esse conjunto também ajuda a proteger a cabine num uso fora de estrada. Outros elementos exclusivos reforçam a identidade aventureira da Z71. A gente adotou, por exemplo, o estilo tubular para desenvolver tanto o estribo como o Santo Antônio. Além de facilitar o embarque, os estribos ajudam a proteger a região inferior da cabine contra o impacto de pedras, galhos durante um uso mais extremo. Já o Santo Antônio tubular, que envolve toda a dimensão da caçamba, permite mais pontos de fixação de carga que facilita muito o transporte de uma moto de trilha, bike ou outros materiais esportivos. As faixas estilizadas nas portas e na caçamba dão um toque extra de customização à S10 e E71. Na traseira, as lanternas também foram escurecidas e ela ganhou ainda a gravata preta, exclusiva de versões especiais da Chevrolet. A customização avança também para dentro da cabine. Várias áreas de revestimento, tanto do painel como das portas, do console, foram feitas em preto, contrastando com os detalhes em cinza acetinado. O volante conta com um revestimento premium, assim como os bancos, que foram desenvolvidos exclusivamente para essa versão. E a escolha dos materiais foi pensada para facilitar a limpeza depois da aventura. A S10 E71 vai muito além do visual. Agregamos também vários itens funcionais que são os mais valorizados na categoria de picapes. 6 airbags, MyLink com Android Auto e Apple CarPlay, além da câmera de ré de alta definição e muito mais equipamento e tecnologia. Tudo de série. E para aqueles clientes que querem ainda mais personalização, a Chevrolet disponibilizará também uma extensa linha de acessórios exclusivos para a Z71. A S10 Z71 vem carregada de história e de aventuras. E sabe aquela regra que toda a S10 já vem com a motorização mais potente e com a arquitetura mais tecnológica da categoria? Pois é, ela vale também para a Z71, que conta com o mais alto nível de performance, tanto para o uso on-road como no off-road. Assim como as outras versões da S10, a Z71 é igualmente equipada com chassi, suspensão e mecânica reforçadas. Isso significa que vários componentes foram projetados com materiais diferenciados em sua composição, para suportar o uso severo que temos por aqui. Os coxins de amortecimento de cabine, por exemplo, foram projetados com rigidez e ângulo de fixação que proporcionam um maior conforto para os ocupantes, tanto do ponto de vista dinâmico como acústico. A suspensão da S10 foi especialmente desenvolvida e validada para as condições geográficas da nossa região, que conhecemos tão bem. O nosso consumidor valoriza muito uma picape multifuncional, que serve tanto para o trabalho como para o lazer. O conjunto propulsor da S10 E71 é o mesmo já consagrado das outras versões mais sofisticadas, contando inclusive com o sistema CPA, que reduz os níveis de ruído e vibração. O motor vem com as mesmas evoluções aplicadas recentemente à linha de produtos, como turbina redimensionada e uma calibração de motor e câmbio que melhora a resposta da picape em arrancadas e ultrapassagens. Tudo isso com excelente eficiência energética. A S10 E71 vem ainda com pneus do tipo all-terrain, desenvolvidos exclusivamente para essa aplicação. Eles garantem excelente aderência em todos os tipos de terreno, com foco especial para a terra. Os pneus têm reforços laterais e ombros mais largos e contam com um composto especial desenvolvido no maior campeonato de rally do mundo. Para completar, a S10 E71 vem equipada com tração 4x4 e reduzida, e ainda controle de velocidade para descidas íngremes, que reduz escorregamentos em pisos de baixa aderência. Com tudo isso, a S10 E71 é a picape perfeita para qualquer tipo de terreno. A nova S10 E71 segue exatamente a mesma fórmula de sucesso da Z71 dos Estados Unidos. É uma picape 4x4 robusta de verdade e traz um visual realmente imponente. Ao mesmo tempo, a Z71 também segue a fórmula de sucesso da nossa S10, pois já vem equipada com o conjunto mecânico e estrutural. Tudo isso garante valentia no uso off-road sem precisar abrir mão do conforto da cidade. A Z71 chega como mais uma integrante da família S10. Com isso, damos um outro passo importante
estratégico no segmento onde historicamente somos os líderes. Buscamos, assim, agregar um perfil de cliente complementar à nossa S10. A Z71 chega posicionada entre as versões LT e LTZ. E para os picapeiros fãs de 4x4, informamos também que a Z71 já está disponível em todas as concessionárias Chevrolet do Brasil. Olá pessoal, são 18 horas e 10 minutos, estamos aqui ao vivo de São Paulo para bater esse papo exclusivo com vocês jornalistas de todo o Brasil. Lembrando que todos os materiais da S10 e Z71 já estão no nosso site de imprensa, só vocês procurarem lá, tem press release, fotos, vídeos, enfim, todo o material que vocês precisam, tá? Estamos aqui hoje com o Rodrigo Fiocco e o Herman Manke, que vão nos contar todos os detalhes da Z71. Né? E enquanto vocês mandam as perguntas para a gente, estamos aqui já recebendo perguntas, nós vamos bater um papo primeiro com o Rodrigo e com o Herman sobre os detalhes aí desse produto sensacional que a gente está trazendo para o mercado brasileiro. E eu queria, Herman, começar com você perguntando sobre o que né, a S10 é um produto muito importante no mercado brasileiro, né? Ela é um produto extremamente significativo, 26 anos de história aí, de liderança no mercado. E por que lançar neste momento essa versão exclusiva Z71? Legal. Bom, Nelson, boa tarde a todos. Um grande prazer estar aqui com vocês num momento tão importante, né, para a marca Chevrolet, para a gente, em que a gente está apresentando uma nova versão de S10 para o mercado. E Nelson, para o seu ponto, eu acho que o momento da gente falar de uma picape é extremamente propício. Né? O agronegócio está bombando, de fato o segmento, talvez dentro dos segmentos da nossa economia que mais está crescendo, e S10 tem uma proximidade muito grande, uma intimidade muito grande com o agronegócio. Eu acho que esse, sem dúvida nenhuma, é um dos principais fatores que nos leva a pensar cada vez mais em iniciativas no entorno, em versões de S10. E o segundo ponto, Nelson, você mencionou, a S10 foi lançada em 95, tem 26 anos de história com a gente aqui no Brasil. E para muitos, 26, sabe, é idade. Para a S10 não é. Saibam vocês que o momento de marca da S10, a opinião da marca S10, nunca esteve tão boa. A marca S10 nunca foi tão forte como ela é hoje, depois de 26 anos de estrada. E nada melhor do que lançar uma versão mais aventureira, com uma pegada mais jovem, para fazer manutenção dessa saúde de marca. Então a gente pensou justamente nisso, né? Conseguir ampliar um pouco, né, o escopo de atuação, não está tão focado no agronegócio, abrir um pouco, porque a gente está realmente pensando num público, numa audiência um pouco mais jovem e numa pegada um pouco mais jovem. Esse é um segundo ponto. E o terceiro ponto, Nelson, olha só que interessante. Tem dados do Ministério do Turismo que falam que 79% dos entrevistados quer viajar. E desses 79% que querendo viajar, dentro desse mesmo universo, né, de entrevistados, 53% falam que querem fazer viagens de natureza, viagens off-road. Então, se a gente pensar que a gente está lançando uma versão mais aventureira, uma versão off-road da S10, também junta muito com essa iniciativa e aproveita esse momento tão especial de Brasil e de gente, espero que num pós-pandemia, queiram viajar, queiram curtir, e uma picape nesse sentido também vem muito bem. Bacana, Herman, isso de enxergar essa oportunidade, né? Sim. Mas você lembrou bem que a S10 ela sempre esteve muito intimamente ligada ao agronegócio, né? Há uma mudança agora de posicionamento com o lançamento da Z71? Nelson, não. Só que não necessariamente a gente precisa rotular a S10, sabe? Não tem um rótulo de agronegócio. O que, sem dúvida nenhuma, a gente escolheu um caminho que para a gente foi um caminho super vencedor e talvez, Nelson, acredite, a essa saúde de marca que a gente está vivendo, a decisão da gente ter uma proximidade muito grande do agronegócio. O que a gente está querendo aqui é ampliar um pouco mais o escopo, sabe, entrar um pouco mais no território de aventura, sem nunca abrir mão necessariamente do segmento, sem nunca abrir mão do agronegócio. Isso, sem dúvida nenhuma, que para a gente é um pilar estratégico que a gente não quer deixar. Agora, por que não abrir um pouco esse escopo, né? Atuar um pouco mais amplo?
Muito legal isso, Herman. Realmente, as pessoas estão viajando muito pelo Brasil, né? Sim. Conhecendo lugares diferentes e viajando de carro, né? E o Brasil é um país que oferece um mundo de oportunidades, né? Para conhecer, para viajar, para passear. É verdade, né? E Herman, o slogan da S10 é feita para quem faz, né? Isso sempre ligado com o agronegócio. Você pode dar um spoiler para a gente de qual vai ser a hashtag da nova Z71? Posso, Nelson, e aqui a gente até fez uma brincadeira, né? A gente elaborou em cima do Feita para Quem Faz. Essa picape carrega a hashtag Feita para Toda Aventura, que justamente tenta ilustrar muito disso que eu estava explicando a respeito dessa pegada mais aventureira do carro. E Nelson, aproveitando o seu gancho, a gente tem a nossa live de lançamento, né? Vai estar no nosso Instagram amanhã à tarde, não percam, com o lançamento da nossa campanha, da campanha de posicionamento da nova S10 e S71. Então não percam, acho que vai ser muito legal, vai agregar muito e vocês vão entender exatamente como a gente está envelopando e como a gente está indo para o mercado com a comunicação desse carro. Você está me dizendo então que tem mais surpresa por aí, né? Tem mais surpresa e tem umas surpresas muito legais. Eu estou super feliz com as decisões, com o que a gente conseguiu tomar de decisão para equacionar realmente a comunicação desse carro. Ficou muito legal. Que bacana. Fioco, vamos fazer algumas perguntinhas para você também, né? No vídeo streaming, né, que a gente acabou de ver, você diz que a Z71 traz mais de 20 diferenciais em relação à versão LTZ. Conta pra gente um pouco em mais detalhes quais são esses diferenciais. Claro que sim, Nelson. Sabe que esse projeto foi um projeto que eu até trouxe uma colinha aqui porque realmente tem muita história para contar, né? Esse projeto tem uma jornada de muitas áreas envolvidas. A gente tem um orgulho muito grande de ter chegado nesse resultado, porque ele está ligado com uma marca que é cultuada em outras partes do mundo, né? Essencialmente no mercado americano. Essa marca Z71 já existe há bastante tempo, ela tem mais de 30 anos, a marca Z71, e a gente precisava ter toda essa herança que a Chevrolet tem em picapes, há mais de 100 anos fazendo picapes no mundo, com o DNA Z71, mas ao mesmo tempo feita da forma como a gente precisa atender o nosso cliente local. Então tem uma equipe de várias funções, desde as áreas de planejamento, pesquisa de mercado, clínicas que a gente faz com os clientes, não foi diferente na Z71, para realmente achar o composto ideal, que cumprisse com o DNA da marca Z71 e que entregasse algo diferenciado no nosso mercado para esse segmento. Você sabe que essa marca ela é conhecida de uma forma tão imponente, assim, que aqui no Brasil a gente tem gente que gosta de customizar picape. A gente sabe que picapeiro gosta de fazer personalização e já andaram fazendo alguns experimentos, né? Tem muita gente que vai lá e faz as suas próprias modificações na picape. Então a gente vê por aí Z71 já aparecendo de alguma forma. Então a expectativa é que a gente fizesse alguma coisa como marca Chevrolet, como marca S10, com valor, com qualidade, ao ponto do que esse cliente espera. E a gente iniciou por um pacote visual. Ele tinha que ser um visual distinto, que tivesse uma personalidade marcante, que fosse realmente diferenciada das demais versões da família S10. E nesse conceito, a gente distinguiu muito a parte frontal do carro. A gente usou essa elasticidade que a gente tem hoje na nova frente, da nova picape recém-lançada, para usar elementos que dessem esse caráter mais agressivo, né? Que desse essa frente mais robusta ainda para a picape. Isso já está ali na caixa de ferramentas que a gente tem da mais recente versão lançada, do modelo S10 do ano passado que a gente lançou. E além disso, a gente deu esse visual lateral dele mais agressivo, que é realmente preparado para essa aventura fora de estrada. Então você vê que nas molduras a gente trouxe aquele DNA de design da Chevrolet. E o DNA de design da Chevrolet diz que tem que ter forma, tem que ter expressão, tem que ter essa expressão atlética, muscular, né? E nada simétrico, nada muito linear, alguma coisa que tivesse uma personalidade diferente do que a gente vê aí no mercado tradicional de acessorização, no mercado paralelo. Então tem todo um conceito de assimetria, esse conceito flutuante que a gente mostrou para vocês. Então, além das molduras, a outra parte mais característica do visual exterior é o conjunto de Santo Antônio e de estribos. Então, quando a gente pensou em aplicar esses equipamentos, e a gente não tem esses equipamentos só na Z71, a gente pensou em distinção. Então, por exemplo, a High Country, que tem um perfil mais sofisticado, mais esportivo, o conjunto de Santo Antônio, a gente até chama ele de sports bar internamente, né? Porque ele foi pensado realmente para ser mais acompanhar o perfil da silhueta do carro, integrar a cabine
com a caçamba, ser realmente mais rente, uma coisa mais esportiva, né, e não tão funcional. Aqui a gente quis trazer não só essa agressividade do conceito tubular, mas também essa pegada de realmente da aventura, da trilha, poder carregar coisa, poder amarrar coisas nesse Santo Antônio, né? E a gente está vendo aqui na tela, a gente sabe da importância da qualidade. Eu falei de qualidade, então a nossa engenharia desenvolveu não só a parte de estruturação de cabine e de caçamba, né, com todos os adesivos estruturais, né, que evitam que a gente fique pondo muita chapa, muita parte metálica e deixa ela mais leve, né, e mais eficiente, mas a gente pensou exatamente naqueles pontos em que precisava de reforços, porque a gente sabe que essa estrutura está sujeita a movimentação, dinâmica. Então, com esse conhecimento que a nossa engenharia tem, o nosso campo de provas, o nosso conhecimento de campo mesmo, real, consumidor, a gente fez um produto que tem uma qualidade excepcional. Não só na parte de estribo, mas também de Santo Antônio, mas também nos estribos. Então, sabendo das diversas geografias que a gente tem aqui no nosso Brasil, região mais seca, região mais de chuva, então a gente sabe que tem um uso mais em lama. Então, para evitar aquele acúmulo de barro nesses estribos tubulares, a gente também tem acessório. A gente desenvolveu um acessório super fácil de instalar numa concessionária sem ter que desmontar o conjunto de estribos, que exatamente evita esse acúmulo de barro. Então, ela foi pensada em cada um dos detalhes, e não só na parte exterior, né? Se eu pegar na minha colinha aqui, a parte do interior, a gente pensou em diferenciar ela, tanto nos tons mais escuros, quanto nos materiais. Então a gente adotou materiais que são premium, que são acabamentos pensados para dar um pouco mais de sofisticação, mas ao mesmo tempo fáceis de ser limpos, porque a gente está falando de uma picape que vai entrar no barro. Então tem muita história de bastidor, tem muito detalhe, tem muita energia colocada para fazer um produto realmente pensado em cada um dos detalhes. Espetacular, Rodrigo. Pessoal, o Rodrigo é o pai da matéria, hein? Acho que nós vamos ter que começá-lo a chamar de professor. Mas, e aí, gente, mandem perguntas, hein? Estamos batendo um papo aqui. O Rodrigo está contando quase toda a história, não sei se vai sobrar alguma coisa para vocês perguntarem, mas mandem perguntas que daqui a pouco a gente começa a responder as perguntas de vocês. Mas, Rodrigo, vamos lá, conta mais um pouquinho aí. Do ponto de vista estrutural e dinâmico, o que foi feito para que a S10 se transformasse numa legítima Z71? Nelson, o Z71 tem um significado, eu falei da marca Z71, que já é de longa data, ela tem um significado dentro da estratégia de marcas da Chevrolet, de picapes globalmente. A nossa arquitetura da S10 é uma arquitetura global, então a gente faz parte da arquitetura global de picapes da Chevrolet, e a gente sabe que essa arquitetura tem uma elasticidade do que a gente chama de uso mais estradeiro, mais on-road, e o uso mais off-road, o uso mais de capacidade. Então, essa arquitetura permite a gente modular muito bem para cada aplicação no mundo. Nos Estados Unidos é de um jeito, em outras partes do mundo é de outro jeito, e aqui no Brasil, a gente sabe que a gente precisa do setup mais robusto. Sempre soubemos disso, desde o início, e a gente só vem evoluindo nesse conceito de robustez. Então, nossa picape é fundamentalmente uma picape diesel, 4x4, carrega 1 tonelada de carga, preparada para o agronegócio. O Herman falou que a gente está dentro desse território, é agronegócio, é o off-road, é enfrentar buraco e superar obstáculos. Então, com isso, a gente pensou em todos os aspectos. Agora, a família S10 tem no seu DNA atributos que são a prova de qualquer questionamento em relação à robustez. E eu vou citar alguns para vocês aqui, realmente para a gente não esquecer de nenhum deles. Começando pela parte da geometria. Então, quando a gente fala da geometria da picape, aí vocês veem na tela uma ajuda para ilustrar, a nossa picape é mais alta em relação ao solo, né? Então, ela é aproximadamente 20 milímetros mais alta do que são as picapes que a gente encontra, por exemplo, a Z71 americana, da Colorado. Ela tem mais altura do solo e ela tem mais ângulos de ataque e de saída. O nosso ângulo de ataque de 29 graus, ele é 59% maior do que a gente vê na família lá fora. Então a nossa Z71, ela acompanha o DNA da picape Chevrolet S10 feita para o Brasil, que é essencialmente pensada para encarar essas trilhas aí do nosso país, né? Não só na parte de geometria. Se a gente falar de chassi, a gente tem um desenvolvimento de engenharia muito legal, algumas parcerias que a gente faz não só com os fornecedores até de fora do país, nesse caso fornecedores japoneses, a gente está falando de aço que compõe aí o chassi.
assim como a Uzi Minas, que é o nosso fornecedor aqui, que a gente tem parcerias no desenvolvimento. E vocês sabem, longarina de picape tem que ser resistente, tem que ter massa, tem que ter um aço mais espesso. Normalmente, quando a gente vai fazer tratamento térmico, né, do material do aço, usando um pouco mais do tecnismo aqui, né, em aços de menor espessura é mais fácil trabalhar essa parte da composição, né, daqueles processos termodinâmicos ali que a gente esquenta, esfria e controla a rigidez do aço. Nessa aplicação da S10, essa inovação foi aplicada porque a espessura do aço aqui é diferente. Ela tem que ter uma deformação, mas ela tem que ser robusta para encarar justamente essa 1 tonelada de carga, esse uso mais severo. Então, as nossas longarinas são mais capacitadas que qualquer S10 Z71 que a gente encontre no mundo por DNA. E além disso, a gente tem travessas. A gente tem uma travessa lá na parte posterior, que a gente vê aí destacada em verde nesse visual, que estão ali por uma razão. Eles estão ali justamente para dar mais rigidez torsional. Então, torção é uma coisa muito usual, aí, muito costumeira no uso fora de estrada. Então, o nosso chassi realmente é robusto a toda a prova. Então, daí nasce o DNA Z71. Só que a gente não está fazendo um tanque de guerra. A gente está fazendo um produto preparado para encarar essa buraqueira, superar o obstáculo, mas ao mesmo tempo dar conforto. A gente está falando de um cliente que já tem no DNA o fora de estrada, mas que quer conforto. Então, a gente trabalhou com a engenharia recentemente com todo um conceito de reengenharia na coxinização. Então, toda a parte de coxins, né, começando da parte do motor e da transmissão, conjunto motriz, aí o powertrain que a gente chama, né? Os coxins, eles foram repensados tanto na composição dos materiais, como nos ângulos de fixação, para dar ainda mais conforto dinâmico e acústico também para quem vai a bordo de uma picape S10. E além disso, a parte da cabine. Então, a gente tem 8 coxins, né, que acomodam a cabine em cima do chassi, e a gente sabe que tem essa movimentação de cisalhamento, que é natural, né, entre uma cabine e um chassi, caçamba também, e esses coxins foram reprojetados com uma tecnologia que justamente limita essa movimentação. Então, ela dá mais rigidez e, ao mesmo tempo, garante esse conforto para quem vai andar por uma buraqueira, aí, por uma trilha, né, como é justamente o uso desse carro. Não é só isso. Se eu falar de geometria, de chassis e de coxinização, eu deixo de falar de suspensão, que é uma característica tão importante. Quando eu falo suspensão, não só a parte de hardware e de calibração de suspensão, que ninguém conhece melhor do que a engenharia da GM aqui no Brasil. A gente tem um campo de provas que vive otimizando esses conceitos. A gente apresentou recentemente o conceito do CPA, né, que é da engenharia brasileira. A gente está falando também do conjunto de roda e pneu, por exemplo. Então, as rodas da nossa Z71 têm um aro a mais. A gente tem de série um aro 18, né, que é pensado para dar um visual mais agressivo também. E a gente pensou num pneu exclusivo. Então, o pneu da Z71 ele foi desenvolvido em parceria com a Michelin, né? Normalmente, tradicionalmente, um pneu de S10 ele é um conceito que a gente chama de all-season, toda estação. Então, ele é pensado para ter o conforto do uso no asfalto, né, que a gente tem um uso predominantemente no asfalto e na terra, mas aqui a gente está falando de inclinar mais para o uso off-road. Então é um pneu mais encorpado, ele tem toda essa parte de lateral, esse ombro que a gente chama que é mais espesso, e também mais massa, basicamente ele tem mais borracha, né? E essa borracha é de um composto diferenciado, é um composto usado em pneu de caminhão, então feita realmente para resistir, para ser a toda a prova. Então S10 é robusta para qualquer aventura mesmo, feita para qualquer aventura. Espetacular, e pelo jeito esse carro vai ser um sucesso, hein? Com todo esse visual lindo, né? Um carro lindo, com tudo isso que tem de conforto, né? Robustez, e esses pneus também são espetaculares, hein? Além de excelentes, eles são muito bonitos também, né? Acho que vai fazer sucesso aí no mercado. O Rodrigo, eu estava lembrando, o ano passado, há pouco mais de um ano, né? A gente estava aqui apresentando a nova S10, né? E naquela época, eu me lembro que você comentou, quando você fez a apresentação de produto, que com a introdução, né, da nova turbina, foram desenvolvidas duas versões, duas calibrações, né, para a S10 Turbo Diesel. Uma mais voltada para eficiência energética, para as versões mais de trabalho, e uma mais voltada para performance, para a versão mais sofisticada, né, High Country. Qual foi a escolhida para a Z71?
Nelson, essa é a graça da gente poder trabalhar, como eu falei antes, com hardware e com software, né? Então, quando a gente teve a mudança do hardware da turbina, a gente possibilitou que a engenharia pudesse customizar a performance para cada perfil de usuário, né? E na família a gente sabe, nas versões de trabalho a gente queria mais eficiência de consumo de combustível e nas versões mais sofisticadas, na High Country, a gente precisava de ainda mais performance. A escolha que a gente fez para a Z71 foi exatamente a escolha da High Country, porque a gente entende que esse usuário é um usuário que privilegia performance. Então esse carro vai acelerar aí na casa dos 10 segundos de 0 a 100 km por hora. Então é um produto que vai ter uma performance off-road, mas também vai ter a sua pegada de aceleração, de performance que qualquer picapeiro quer ter em qualquer picape da família. Ou seja, feita para toda aventura mesmo. Feita para toda aventura. Literalmente. Que bacana. Já tem um monte de perguntas chegando aqui, mas tem uma pergunta que ninguém fez, Herman. Então não sei se eles estão interessados ou não, mas eu vou perguntar assim mesmo. Não vai me falar que é do preço. Nelson, não, legal. Bom ponto. Acho que, e de certa forma, coroa e o preço não deixa de ser um item do produto também, como o Rodrigo está falando. Vocês lembram que eu mencionei que esse carro está muito bem posicionado entre uma versão LT e uma versão LTZ? Pois bem, o preço ele traduz muito isso, ele ilustra isso. Então esse carro é um carro que tem um preço público sugerido de R$ 260.490. Então você pode ver, Nelson, que ele está posicionado exatamente entre uma LT e uma LTZ. Assim, o que a gente tem? A gente completa o nosso portfólio, muito importante, isso é uma versão, não é uma série especial, ou seja, esse é um produto que continua no nosso portfólio, no portfólio de S10, faz parte, né, do portfólio de S10. Então a gente começa com a versão de entrada, uma versão LS super completa, com bastante conteúdo de segurança, por R$ 221.490. Tem a sua versão Z71 260.490 e depois a gente tem a versão top de linha que vocês estão enxergando aí, que é a versão High Country por R$ 280.390. Então assim a gente acredita que a gente tem um portfólio super completo para atender exatamente esses públicos, né, distintos que o Rodrigo descreveu um pouco, falou um pouco, para agora ter uma pegada um pouco mais aventureira, num posicionamento muito legal. Bacana isso, hein, Herman? Um conteúdo enorme, né? Com preço realmente super competitivo. Sim, Mas eu vou aproveitar então, pegando esse gancho, e fazer uma última pergunta para o Rodrigo antes de passar para a audiência. Rodrigo, como é que está posicionado esse carro com tanto conteúdo, né? Como é que está posicionado esse carro frente à concorrência direta? Olha, Nelson, eu te confesso que a gente olhou para a gente mesmo, a gente tem uma trajetória, né? Como eu falei no começo, um orgulho de ter essa marca que já é cultuada, a marca Z71. Então, a nossa referência, realmente, a gente se inspirou no que a gente faz lá fora, na picape americana, e a gente desenvolveu algo superior e, assim, realmente pensado para o Brasil. Mas a gente tem algumas ofertas de produtos próximos, similares aí no mercado, e a gente tem aí na tela até uma comparação com o que mais se assemelha aí desse subsegmento, vamos chamar assim, mais aventureiro, né? E além de tudo que a gente falou, da robustez, da parte visual, do bom posicionamento que o Herman ressaltou aqui, a gente sabe que a parte essencial que equipa a picape tem que estar presente em qualquer versão, porque picape é o automóvel do homem do campo, né? A gente não está saindo do posicionamento no campo, né? É agronegócio, o trabalhador do campo tem também o seu momento de lazer, né, que é exatamente isso que a gente está falando aqui, e ele quer um nível de equipamento superior. Então, a Z71, apesar de estar posicionada no meio da gama de produtos, ela tem um nível de equipamento muito bacana, principalmente quando a gente compara com essas as versões aí da concorrência. Então, eu podia falar de alguns deles. Por exemplo, a capota marítima. Então, essa lona ali em cima da caçamba, a gente sabe que é importante estar ali disponível, justamente porque vai se andar em estrada de terra, poeira, e pode ter um momento ali que você queira carregar um material esportivo, alguma coisa que precise de proteção. Está lá a lona marítima de série, como eu disse antes, de série, que o conteúdo é único para a versão Z71, esse é um deles. Outra coisa são os faróis. Então, assim, além do visual com cara de mal, né, que a gente fala, esse visual escurecido, a luz diurna em LED ali,
ele tem também ajuste de altura elétrico. Então, a gente sabe que o uso fora de estrada até exige mais esse tipo de equipamento do que um uso estradeiro. Então, você vai carregar carga, você vai carregar uma moto ali atrás, você vai andar em terreno de distintas naturezas. É importante ter essa história da regulagem do farol elétrico. Isso é um item também de série para nós. E tem outras coisas, por exemplo, a roda que eu mencionei antes, a roda de aro 18, né? E uma outra coisa bem valorizada pelo cliente Chevrolet como um todo, cada vez mais valorizada, e em picapes é ainda mais valorizado, porque é um veículo de carga, é a história da medição do alerta de pressão dos pneus, né? Então, o cliente da Z71 vai ter esse equipamento bacana, a indicação ali no painel, se teve um problema de alguma avaria, se teve perda de pressão, sem ter que ficar checando e tudo mais. Então, realmente é um carro super completo. Eu acho que, por último, eu falaria da parte da robustez mecânica. A gente sempre fala que o motor da S10, os 200 cavalos, estão aí disponíveis em qualquer versão. Todo o torque, né, de 550 Nm nas versões automáticas, que é o caso dessa versão aqui. Então, realmente, potência, robustez de sobra para encarar qualquer aventura. Maravilha, muito legal, porque essas informações, Rodrigo, são muito interessantes, né? E ajudam muito o trabalho dos nossos amigos jornalistas, né? E, pessoal, a Bia está enviando esses 2 slides com preço e com a posicionamento diante da concorrência para vocês pelo WhatsApp, tá? Depois só confiram ali que vocês vão receber isso daí. Mas vamos lá, eu achei que vocês tinham falado tudo, que ninguém ia perguntar mais nada, porque vocês já tinham coberto todos os detalhes, né, da nossa querida Z71, mas temos aqui várias perguntas, né? E a primeira pergunta vem de quem? Fala, campeão! César Bresolim, nosso amigo lá do Rio Grande, de Porto Alegre. O Bresolim está perguntando, os SUVs são a moda do mercado, mas o segmento de picape tem crescido muito. Qual que é a projeção de vocês para o mercado de picapes no Brasil e globalmente? Diz aí, Herman. Boa. Grande Bresolim, um abraço para você. Boa pergunta. Eu dividiria da seguinte maneira. Primeiro, se a gente pensar em picapes, que são as picapes médias, né, do que a gente está discutindo aqui, essas picapes elas representam aproximadamente 5,5%, 6% da nossa indústria no Brasil. Muito importante mencionar, como o agro está puxando, né, puxa a economia e está puxando demanda, é natural que esse segmento vai oscilar, vai chegar em 6,5%, 6,5%. Esse é o número mágico, digamos, de picapes médias. Se a gente pensar em todas as picapes que a gente tem disponíveis no mercado, se a gente pensar desde as picapes pequenas, derivadas de carros de passageiros, as picapes menores que começam a crescer um pouco, as médias e as grandes, hoje, no Brasil, a gente está falando de uma indústria de 17,4%, né, do mix da indústria. E aonde a interação é muito grande com SUVs? Na parte baixa. Na parte de picapes menores, aí você tem a opção de comprar, por exemplo, uma SUV pequena ou uma picape pequena. As interações aqui, até para aplicação mais urbana, elas acabam sendo maiores. Não é o caso de uma picape média e, obviamente, não é o caso de uma picape grande, como a gente tem algumas já no mercado do Brasil. Esse é um pouco do desenho do mercado brasileiro. Quando a gente pensa em mundo, o mundo não tem uma oferta, pelo menos a maioria dos mercados, os maiores mercados, não tem a oferta das picapes pequenas, que é muito tradicional de mercados emergentes como o Brasil. Então, em média, o mundo hoje ele tem um mercado de picapes da ordem de 7,5%, 8%, principalmente de picapes médias e grandes. Essa é a característica e, sinceramente, Bresolim, eu não enxergo uma oscilação de que isso vai aumentar ou diminuir. Picape tem a sua de certa forma, a fatia cativa dentro desse segmento. Perfeito, perfeito. E Herman e Rodrigo, eu estava comentando com vocês antes da gente começar aqui, né, como o pessoal é rápido, né? Eles já pegaram o spoiler do Santiago no LinkedIn e já fizeram matérias, né? E um dos primeiros a publicar matéria foi o meu amigo Sérgio Quintanilha. O Quinta é rápido no gatilho, né? E ele mandou uma pergunta aqui, ele não está satisfeito ainda não. Ele está perguntando se com a chegada da Z71, como é que vai ficar o mix de vendas da S10 em termos de percentuais no Brasil? Essa eu posso responder, Sérgio. É um prazer aí estar com você. Obrigado pela pergunta. Olha, a gente tem uma tranquilidade muito grande que cada versão da S10 aponta a um uso bem específico e tem a sua fatia cativa, né? Realmente o mix de vendas da S10 não oscila tanto. A exceção, eu te diria, que desse novo modelo que a gente apresentou o ano passado para cá,
A High Country cresceu, ela já era uma versão muito bem, eu diria, muito bem resolvida, né, que realmente é o topo da nossa linha, né, e ela vem crescendo muito. Aí o Herman falou em alguns vídeos que ele andou fazendo aí, de teaser dessa apresentação, que hoje já representa praticamente uma de cada 5 vendas de S10 são da versão High Country. Então, realmente, os empresários do campo aí querem sofisticação e a gente está aí nessa faixa, realmente próximo de 20%. Se a gente agregar a LTZ, que é hoje a campeã de vendas, então o volume que mais vende é de fato da versão LTZ, que é um produto super bem equilibrado, né, entrega realmente um conjunto muito, muito legal, a gente tem mais de 50% das vendas da S10, tá? A gente espera que a LTZ, que a Z71, ela vem como eu diria, uma alternativa ao que hoje se propõe aí a LTZ, com essa pegada. Então, assim, é um equilíbrio, um conjunto diferente do que a LTZ apresenta, mas num nível muito similar de composto completo. Então, a gente acha que vai ter pessoas que vão querer ir para o lado mais aventureiro, vão querer esse visual um pouco mais distintivo e vão optar por uma Z71, né? Que está posicionada, a propósito, um pouco abaixo aí da LTZ, como o Herman falou. A gente aposta num mix em torno de 10% para venda com esse conjunto, vai se acomodar na casa de uns 10% das vendas, a gente acredita, né? Maravilha, bastante coisa, né, Rodrigo? E a próxima pergunta, Herman, vem do Henrique Koifman, e ele acho que gostou da Z71, porque ele já está querendo avançar um pouco. Ele está perguntando se a gente pretende ter essa versão Z71 em outros modelos da linha Chevrolet no Brasil. Ô Henrique, prazer em te ouvir, obrigado pela pergunta. Por enquanto, faz parte da nossa estratégia ter a Z71 na S10. Esse é o nosso plano por hora, mas sem dúvida nenhuma que, assim como acho que acontece em outros mercados, nos Estados Unidos principalmente, eles brincam um pouco com as versões, e sem dúvida nenhuma que se o mercado realmente responder como a gente espera, certo, Rodrigo? A gente pode estudar. Hoje não está no plano, hoje é S10. Eu reforço, Nelson, Herman, que como você falou, Herman, no começo, o Z71 é o que a gente chama de uma submarca, né? Ela tem realmente uma marca própria abaixo da marca S10. Ela não veio para ser uma série especial, né, temporal, ao contrário, ela veio para ficar, assim como a RS, que a gente apresentou também no Onix recentemente. Então a marca Z71 vem para ser uma marca da família do composto da S10 e vai ficar no portfólio da Chevrolet. Uma coisa importante, aproveitando aqui esse gancho, o que vocês vão começar a enxergar na Chevrolet são as marcas terciárias fortes. Então, assim, a gente não tem simplesmente uma série com um nome mais comercial. São marcas terciárias muito fortes. Isso vai fazer parte da nossa estratégia daqui para frente, como o RS, como o Z71, por exemplo. Legal, Herman e Rodrigo. E, aliás, é legal vocês terem feito esse esclarecimento, porque exatamente essa pergunta que o Antônio Carlos de Curitiba está fazendo, né? Se a Z71 vai ser um número limitado de produção. Não, né? É uma versão. Não, absolutamente não. Não é série especial, é uma versão que complementa o nosso portfólio. Então, a S10 tem a LS, a LT, a Z71, a LTZ e a High Country. Isso é S10. Muito bom. Essas são as marcas terciárias. É importantíssimo a gente esclarecer isso. O João Brigado também faz uma pergunta que é super importante. Eu sei, Rodrigo, você já falou demais sobre isso, mas é sempre bom a gente lembrar e esclarecer, né? Ele está perguntando se tem modificações mecânicas na C71 em relação às demais versões da S10. Então, talvez legal você sumarizar um pouco do que você contou aqui, né? Claro que sim, João. Obrigado pela pergunta. A gente fica muito assim, feliz. Às vezes a gente faz umas comparações dentro de casa, né? E quando eu trago aqui a referência da picape Colorado americana, porque realmente a gente se inspira muito, mas a gente transpira muito para adaptar para a nossa realidade aqui no Brasil, né? E a gente realmente tem o conjunto, o setup que a gente fala em todos os aspectos, né? Como eu falei antes, toda a parte estrutural da nossa picape é muito robusto. Então, realmente, a gente tem um conjunto superior, tamanho de roda, altura do solo, ângulo de ataque, a robustez dimensional mesmo, a robustez da construção mesmo, do chassi. Então, a nossa picape é muito robusta. E a gente tem esse conceito já estabelecido para a família S10 de que robustez não se negocia em conceito de picape. Então, e robustez envolve a parte mecânica, a parte de performance, de motor e tudo mais. Então, nossa escolha é ter tudo aquilo disponível em toda a família.
é segurança. Então, quando a gente fala de airbags, enfim, de toda a parte de conceito de segurança de construção da cabine, né, e segurança mesmo, proteção, também não se negocia, está disponível para todas as picapes. E da mesma forma, essa robustez de uso, né, de off-road, a gente quis ter isso como DNA da família. Na Z71, a gente adotou alguns ingredientes, como por exemplo o pneu, que a gente falou aqui, realmente a gente sabe, né, os picapeiros de plantão aí no interior do país, né, centro-oeste, assim, é muito comum a gente ver o picapeiro substituindo o pneu, né, e colocando um pneu mais 80-20, então é o que justamente esse pneu aponta, né, então a gente sabia que tinha que trabalhar em pneu. E no conjunto de Santo Antônio e de Estribo, a gente quis dar essa proteção adicional também, porque se o cliente for colocar numa trilha mais leve ou num uso mais, né, mais severo, precisava ter essa proteção. Então, a gente pensa de uma forma holística e realmente a parte mecânica é o melhor que pode se encontrar em termos de robustez mecânica no mundo, quando se trata de Z71. Lembrando que aqui, S10 é sinônimo de diesel e de 4x4. Não é bem assim em qualquer parte do mundo. Então aqui não. A gente associou claramente a nossa característica do nosso mercado. E Rodrigo, nessa hora que vale a vantagem que a gente tem de ter toda a expertise de engenharia local, né? E a gente é capaz de fazer um produto que é fine-tuned para o mercado, né? Que é capaz realmente de enfrentar, porque não é em todo lugar que você encontra as ribanceiras que a gente encontra aqui no Brasil, né? Então, quer dizer, realmente o carro tem que ter uma capacidade off-road espetacular para poder vencer os desafios, os obstáculos que a gente tem aqui no Brasil, né? Exato. É muito bacana isso. Tem uma outra pergunta aqui do Leonardo Meira que você já respondeu, Herman, mas é sempre bom a gente reforçar para deixar bem claro, né? Ele está perguntando em que versão que a Z71 foi baseada e qual posição que ela vai ocupar no line-up da Chevrolet. Você falou, mas não custa nada a gente reforçar, né? Legal. Leonardo, boa tarde, obrigado pela pergunta. Ela não foi baseada em nenhuma versão necessariamente. O que a gente fez foi encaixar ela exatamente no meio do portfólio e a gente usou, na verdade, itens de uma LTZ como origem, a gente usou itens de uma LT, mas principalmente muito conteúdo. Então, ela até se aproxima, de certa forma, em conteúdo de uma LTZ, só que com muitas particularidades, principalmente dos acessórios que o Rodrigo mencionou. Então, ela tem a origem própria dela, a característica dela. Ela não é a base de uma outra configuração que a gente derivou. Maravilha. Posso aproveitar a pergunta do Leonardo? Eu quero contar uma curiosidade para os amigos aqui da imprensa. Não sei, a marca Z71, o nome Z71, muita gente pergunta o que significa, né? E é curioso, né, Herman? Tem alguns nomes de projeto que a gente usa internamente na indústria que depois acabam indo para o mercado. Um deles foi o Onix. O Onix era um nome interno de projeto, né, Herman? Que depois acabou sendo um nome tão forte, né? A gente se acostumou tanto e a gente tinha... Seria difícil não chamar de Onix. Seria difícil não chamar de Onix, porque o nome é muito forte, realmente, né? E o Z71 foi uma coisa muito curiosa nesse sentido. A gente tem um negócio interno dentro da engenharia, né? Que dentro do que a gente chama dos livros de engenharia, a gente precisa agrupar determinados componentes do carro no que eles chamam de RPO, é um termo interno, mas basicamente é uma etiqueta que a gente dá para um conjunto de atributos do carro. E ele nasceu, o Z71 é um número técnico, é um nome técnico que depois ganhou uma expressão própria, né? E hoje obviamente ninguém mais lembra disso, a origem não é nem a questão aqui, mas ela ganhou identidade própria. Mas é um nome que realmente é reconhecido em todo lugar que a gente fala de picape, mas tem essa curiosidade aí, e ela tem uma característica clara, o que ela puxa, os componentes, o que ela tem que ser no seu DNA. Muito legal isso, Rodrigo, bacana. E a pergunta agora vem do Jorge Moraes, nosso amigo lá de Recife. O Jorge fez uma leitura aqui que é bem bacana, né? E ele está vendo, né, o que a gente está vendo de tendência, né, no mercado, o que as pessoas procuram em termos de customização. E vocês comentaram que a S10 é um dos produtos que o pessoal customiza mais, né? E a gente está lendo isso no mercado e trazendo versões para o produto que refletem esse desejo do consumidor, né? E ele quer saber se essa ideia de customização pode ser ampliada para outros produtos da gama Chevrolet, como a gente vê também no Onix e no Cruze, que a gente teve aí versões lançadas recentemente. Sim. Bom, grande Jorge Moraes, obrigado pela pergunta. E, de fato, a personalização, a customização, são estratégias que vieram para ficar e fazem parte
de uma estratégia muito próxima do nosso portfólio. Então, por exemplo, acessórios. A estratégia que a gente desenvolve de acessórios, ela é justamente para permitir que você consiga atender alguma necessidade pontual de algum cliente pontual. E realmente isso veio para ficar. O que talvez a Z71 traduza muito do que o Rodrigo falou, de que, primeiro, assessoriza-se ou se personaliza muito uma picape, muito uma S10. A gente tem uma gama muito ampla de acessórios, de personalização de S10. E, além disso, se você pensar em marcas, né, como a Z71, que a gente acabou de introduzir oficialmente aqui, elas já estavam aqui antes de oficialmente chegar, as marcas já estavam aqui. Tamanha demanda pela personalização e por itens diferenciadores como S10. Então, se você combina tudo isso, você tem um potencial muito grande, sim, para assessorizar, para personalizar mais. Muito bom, bacana. A próxima, pessoal, vem da Selminha Moraes. Beijo para você, Selminha. E ela está querendo saber se a gente está avaliando aí a possibilidade de ter migrações de clientes de um modelo para outro dentro da nossa linha e também de clientes de outros modelos de picape para essa nova versão que a gente está trazendo para o mercado. Sabe o que eu diria, Herman, Nelson? Selma, obrigado. Eu gosto de falar bastante dessa história da migração, assim, o que faz, né? A razão de compra, né? Por que alguém escolhe uma versão ou outra? Normalmente a gente empacota equipamento, né? A gente faz um conjunto de equipamentos que tem a ver com aquele perfil de cliente, mas quando a gente fala de uma versão tão diferenciada como essa da Z71, a gente queria saber exatamente qual era o mínimo de conteúdo que esse cliente espera ter, né? E a gente sabia que era um nível de conteúdo superior, mas que ela tivesse o seu espaço próprio. Quando o Herman falou de expandir, se manter dentro do mesmo posicionamento, né? Dentro do ambiente do campo, do agronegócio, mas expandir isso, vale também na questão da persona que a gente está se identificando aí com essa característica da Z71, e ela tinha que ser distintiva. Então, eu mencionei em algum momento aqui a história das pesquisas de mercado, das clínicas de produto que a gente fez. Quando a gente testou algumas alternativas que a gente tinha de execução desse conjunto visual, a gente tomou uma decisão muito consciente, né? Algumas execuções aproximavam mais a Z71 do que a uma High Country, né? E outras execuções diferenciavam mais da High Country e também da LTZ. E a gente optou por esse caminho mais diferenciado. A gente quis, quanto mais diferenciação visual, melhor. Justamente para quê? Para trazer um cliente novo, para renovar, para rejuvenescer, para a gente buscar no segmento de picapes, eventualmente alguém que quer dar um upgrade das picapes menores, entrar no mundo das picapes de verdade, né, que são as picapes medianas, como é o caso da S10. Então a gente criou, Selma, um conjunto que fosse diferenciado, único, justamente para mais atrair clientes novos do que ficar ali disputando com as versões existentes. E isso foi muito pensado, muito planejado e muito rigor na execução, né? Muito bom. E a gente está chegando aqui ao final das perguntas. Nós temos aqui a última pergunta do nosso amigo Fernando Calmon. E o Calmon quer saber se a gente vai oferecer nas concessionárias a capota marítima elétrica. Calmon, boa tarde, obrigado pela pergunta. Calmon, a gente está estudando e a gente tem hoje, dentro do nosso desenvolvimento de acessórios, vários itens, várias tendências, e uma das que a gente está trabalhando e está estudando é a capota marítima elétrica, sim. Não temos data ainda para apresentar, para introduzir isso, mas está dentro do nosso radar, digamos assim. Maravilha. Obrigado, Herman, obrigado, Rodrigo. Pessoal, estamos chegando aqui ao final, então, dessa nossa conversa hoje. Acabaram as perguntas. E eu queria dizer que é uma alegria enorme para nós estarmos aqui com vocês mais uma vez. Lembrar que a gente vai ter mais novidades aí nos próximos meses, né? Nós tínhamos anunciado aí 4 novos produtos. Nós vamos nos encontrar novamente aí em breve, aí nos próximos meses, com outras 3 novidades que a Chevrolet vai trazer para o mercado. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, por estar aqui conosco hoje. Um abraço para todos e uma boa noite. Um grande abraço, boa noite para vocês, obrigado. Um abraço, obrigado. Tchau.